Ecologia por trás de distúrbios ambientais da atualidade. Vocês já pararam para pensar no que acontece nos bastidores das grandes notícias sobre meio ambiente que aparecem na TV? Desastres ambientais, naturais ou provocados por ações humanas geram grandes impactos para todos os habitantes do ecossistema em que ocorrem. Que tal analisarmos essas notícias com um olhar ecológico e compreender as causas e consequências desses impactos? Vamos dar uma olhadinha em nossa linha do tempo. Alguns anos atrás, ficamos sem água em nossas casas. Você se lembra o que aconteceu? Em 2014, o Sistema Cantareira, formado por 4 grandes represas que juntas fornecem água para cerca de 9 milhões de pessoas, atingiu um estado crítico. Quais fatores nos levaram a essa situação? Você consegue imaginar quais foram os impactos desse acontecimento para o ecossistema? Já em 2020, por outro lado, estamos vendo mais do que nunca notícias sobre alagamentos enormes e recorrentes em várias cidades da nossa região, trazendo inúmeros prejuízos a muitas famílias. Você consegue imaginar como essas notícias estão relacionadas entre si? E se investigarmos essa história com um olhar diferente? Quando somos questionados sobre o essencial para a vida na Terra, a água é uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça. Para que nossas chuvas cheguem até nós, a água passa por um ciclo, que permite que ela mude o seu estado, alternando em forma sólida, líquida e gasosa. Começando pela sua forma líquida, temos a água presente em nossos oceanos, rios e lagos, que de maneira lenta e natural vão evaporar, fazendo com que a água fique em seu estado gasoso. Outra importante fonte de água são as plantas, que perdem água na forma de vapor para a atmosfera, através dos estômatos no processo de transpiração. Quando esse vapor atinge camadas mais frias da atmosfera, a água volta para o seu estado líquido e se acumula em forma de nuvens. Esse acúmulo fica cada vez maior, resultando no fenômeno da precipitação, as chamadas chuvas. Em regiões mais frias ainda, a água passa rapidamente do estado líquido para o sólido, formando neve ou pedaços de gelo. Essa água, ao cair no solo, se infiltra, dando origem aos rios subterrâneos, que chamamos de lençóis freáticos. Tais águas originam nascentes, permitindo a manutenção de rios e lagos. A água que cai no solo também é absorvida pelas raízes das plantas, que por meio do processo de transpiração vão novamente permitir a mudança de estado da água para a forma gasosa, devolvendo-a para o ambiente através de suas folhas. Pense que essas plantas e a água doce disponível na natureza também são consumidas diretamente pelos animais, que também contribuem para o ciclo hidrológico, devolvendo a água para a natureza através da transpiração, respiração e eliminação de urina e fezes. É devido à transpiração das árvores da grande floresta amazônica que temos o regime de chuvas e o clima característicos do Brasil. A floresta é responsável por formar os rios voadores. Essas grandes massas de ar úmido, ao se encontrarem com a Cordilheira dos Andes, precipitam apenas parcialmente na região e reabastecem os rios amazônicos. Ainda repletos de vapor d'água, boa parte dos rios mudam de direção ao colidir com os Andes e chegam às regiões do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e aos países vizinhos, provocando chuvas. E agora, você consegue estabelecer uma relação entre esses ciclos e as notícias apresentadas? Vamos analisar mais algumas notícias. No dia 5 de novembro de 2015, cai a barragem de Mariana, causando uma enxurrada de lama tóxica na cidade, rios subjacentes e oceano. Esses rejeitos trouxeram inúmeros danos irreversíveis a tudo e todos que viviam naquela região. Não suficiente a grande tragédia ocorrida em Mariana, em janeiro de 2019, a negligência ocorre mais uma vez, agora na cidade de Brumadinho, também em Minas Gerais. Sua causa foi uma combinação de falhas e resultou em mais de 250 mortes.
Ainda no ano de 2019, se inicia mais um desastre sem precedentes no Brasil. Um vazamento de óleo que se espalha por 9 estados do Nordeste e chega ao Sudeste nos litorais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O poluente de origem desconhecida é declarado como petróleo cru e apresenta diversos riscos à saúde da população. Diferentes distúrbios com causas distintas. Todos trouxeram grandes consequências. A poluição das águas é um fator comum entre todas essas notícias. Além dos grandes impactos causados aos seres humanos que utilizam a água diretamente ou indiretamente, como a população que vive nas cidades, esse distúrbio afeta muitos outros animais. Os poluentes podem causar a morte de várias formas de vida, o que afeta as cadeias tróficas do ecossistema em questão. Vamos ver um exemplo. Os peixes coloridos têm um alimento preferencial, mas ele não está fácil de ser encontrado. Ele só tem encontrado uma comidinha diferente. Ou nem mesmo isso. De repente, aquela comida nova não é tão ruim. E os peixes coloridos começam a comer a comida nova. Mas esse era o alimento exclusivo dos peixes brancos. A competição fica acirrada e, no fim, os peixes brancos preferem procurar seu alimento em outro lugar. Assim, podemos perceber que a falta de disponibilidade de alimento pode acarretar em um grande desequilíbrio, visto que é capaz de modificar hábitos alimentares naturais e ainda de poder provocar deslocamentos desses animais para outras regiões, o que acaba propagando ainda mais esse desequilíbrio. No ano de 2019, foram liberados 290 novos agrotóxicos. 40% desses venenos são proibidos em outros países. No mesmo ano dessa liberação, 50 milhões de abelhas foram encontradas mortas em Santa Catarina. Qual a relação entre esses dois acontecimentos? Um dos mais importantes agentes em todos os ecossistemas terrestres são os polinizadores. A polinização é um processo que permite a reprodução das plantas, gerando muitos dos alimentos que consumimos. As flores podem ser compostas por partes reprodutivas masculinas e femininas. A parte masculina contém os chamados estames, que abrigam grãos de pólen. Já as femininas são compostas por uma estrutura em formato de garrafa, o gineceu. O gineceu contém ovário e óvulos. Após a fecundação, o ovário irá se tornar um fruto e os óvulos se tornaram as sementes desse fruto. O pólen é um componente reprodutivo encontrado em flores masculinas. Durante a polinização, é transferido de uma flor a outra pelo vento, água, aves, mamíferos ou insetos. Essa transferência ocorre de maneira involuntária, pois originalmente os animais estão à procura do néctar das flores. Ao fim do processo, o pólen chega a uma flor feminina e encontra o gineceu, formando um tubo polínico. Através desse tubo, os gametas masculinos chegam até o óvulo. Lá, ocorre uma dupla fecundação, que origina o zigoto e o seu alimento, chamado de endosperma. Ambos são armazenados dentro da semente. Quando o fruto é comido por algum animal, as sementes nele contidas retornam à natureza junto com as fezes. As fezes servem de adubo para que a semente germine e dê origem a uma nova planta. O grande vilão dos polinizadores, como as abelhas, são os agrotóxicos. Os agrotóxicos são utilizados para prevenir que alguns animais, chamados de praga pelos fazendeiros, se alimentem das folhas e frutos das plantações. Para evitar prejuízos econômicos aos produtores, os agrotóxicos são usados. O mesmo veneno utilizado para matar os insetos que se alimentam das plantas também mata os insetos polinizadores. A morte desses animais não é pontual.
Uma abelha afetada pode também contaminar e matar uma colmeia inteira. Além disso, o veneno se acumula nas plantas e chega até a nossa mesa quando nos alimentamos. A morte em massa dos polinizadores desequilibra não só o ecossistema em que estão inseridos, como também compromete a produção agrícola dos próprios fazendeiros, que dependem desse serviço natural. Como visto na notícia de Santa Catarina, o uso do inseticida fipronil foi responsável pelas mortes de milhares de abelhas, o que prejudicou toda a produção de mel do estado. E agora, você é capaz de visualizar os nossos problemas ambientais com outros olhos? Agora é o momento de democratizar a nossa lupa ecológica e conscientizar outras pessoas sobre os problemas de uma natureza em que todos coabitamos.